Olá, eu quero saudar você que nos acompanha pela TV Manaim com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um episódio do programa Ciência e Fé. Temos tratado sobre o tema da acriação e estamos chegando agora num episódio que nós vamos ainda tratar a respeito do sexto dia. Entretanto, falaremos aqui sobre a provisão de Deus, falaremos a respeito dos mantimentos, de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos fala. Quando o Senhor ele cria os seres vivos, o Senhor também provê os mantimentos, a alimentação dos seres vivos, inclusive a alimentação do homem. E para falar a respeito deste tema, estão aqui conosco alguns membros do grupo Ciência e Fé. A paz do Senhor, pastor Eduardo Rosetti. A paz do Senhor, Willer, a paz do Senhor, pastor Tiago. Amém, pastor Tiago, paz do Senhor. Paz do Senhor a todos os irmãos. Maravilha, olha, um tema extremamente rico, né? E como eu tenho aprendido cada episódio que falamos a respeito da criação de Deus, e é interessante que falaremos aqui de um detalhe, seria um detalhe na Bíblia, mas cada detalhe da palavra do Senhor, ela acaba se transformando em um verdadeiro estudo. E aqui, quando a gente vê esse aspecto do mantimento, nós observamos inúmeros ensinos no âmbito espiritual, na vida do servo. Então nós vamos ler aqui agora um texto base que está em Gênesis, no capítulo 1, versos 29 e 30, que a palavra do Senhor, ela nos fala assim: E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que da semente que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore, que dá semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva será para mantimento. E assim foi. Então nós verificamos aqui, não apenas nessa passagem, mas de tudo aquilo que temos conversado ao longo desses episódios, Deus, como esse supremo Criador, em cada detalhe, nós vemos a manifestação do seu poder, da grandiosidade dele, desde das coisas que são microscópicas até a formação das galáxias, do universo, mas aqui na criação, na formação dos seres vivos, especificamente aqui na formação dos seres vivos do sexto dia, nós vemos a preocupação do Senhor em prover essa manutenção da vida, os alimentos, a provisão, e isso é muito importante. Eu queria que o pastor Eduardo Rosetti já falasse para nós, nesse sentido, qual que é o significado do mantimento nesse aspecto aqui da criação. É interessante que a criação, ela obedece primeiro uma ordem, não é? E nós já estamos chegando ao final e vemos como Deus, de modo ordenado, de modo sequencial, ele foi estabelecendo e colocando cada coisa no seu devido lugar. Aquele que examina o universo, aquele que examina a criação, ele observa que nada que existe no universo está colocado de forma aleatória e, vamos dizer assim, sem função nenhuma. Cada detalhe, cada objeto, cada partícula, ela ocupa um lugar no universo e tem uma função específica, né? Às vezes você pode chegar num determinado lugar e um objeto está em cima da mesa numa certa posição. Nós poderíamos dizer, bem, certamente ele está ali porque alguém colocou de uma forma despretensiosa. Não, Deus não faz assim. Cada detalhe está colocado de uma forma que não existe vazios, não existe lacunas, não existe espaços vazios, inúteis, não é? Cada partícula, ela ocupa o seu lugar e tem uma função específica. Então, o Senhor, quando cria o ser humano, quando cria os animais, os seres vivos, ele já pensou
a forma como aqueles seres vivos iriam se sustentar na terra, né? Ele não joga os seres vivos sobre a terra e diz assim, olha, se vira aí, veja o que vocês vão fazer para vocês... Não, não. A sabedoria, a inteligência, a ordem de Deus, ele já tinha, a soberania de Deus já tinha previsto cada detalhe que ia acontecer com cada ser vivo. E aqui nós vemos a sua preocupação com o mantimento. Ele poderia até dizer assim, o alimento, mas o mantimento é um pouco mais do que o alimento, né? O mantimento é aquilo que dá sustento, é aquilo que dá provisão, não é? A palavra mantimento, ele tem exatamente esse sentido, não é? Então, é aquilo que ia manter vivo aquele ser, manter de pé aquele ser. Então, ele já estabelece aqui o que vai ser, não é? E ele é enfático, e ele diz assim, e vos tenho dado toda a erva que dá semente, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão por mantimento. Então ele mostra a erva e a árvore que dá fruto, e o fruto, não é? Que é exatamente o tipo de alimento que a natureza hoje, que o mundo natural, vamos dizer assim, nos proporciona, nos fornece, né? É a erva e o fruto. Então, quando nós nos alimentamos, quando nós comemos os vegetais, a alface, a couve, né? São a erva, né? A erva. E quando nós comemos a abóbora, né? O tomate, né? As frutas, de um modo em geral, nós comemos a fruta, né? Que hoje adquire conotações diversas, né? São usados nas receitas mais diversas, mas no fundo são esses dois elementos que constituem aquilo que a natureza nos oferece, né? E é interessante que ele é assim muito cuidadoso. Ele diz assim, e todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil em que há alma vivente, e toda erva lhes será por mantimento. Então, o mantimento não era só para os homens, não é? Era também para os animais. Ele pensou nos répteis, nas aves, nos animais terrestres. Isso é extraordinário, né? E a gente vai observando, assim, como Deus ele é perfeito em tudo, porque, na verdade, não os animais, o próprio ser humano, nessa alimentação, ele já estava contribuindo para uma ciclagem natural, né? Da própria dispersão de sementes, das árvores, do plantio, para que tudo isso disseminasse e perpetuasse ao longo do tempo. Então, além de servir como uma manutenção para a vida do ser humano, dos animais, contribuía para a própria continuidade da existência do reino vegetal, né? Então isso é muito interessante. E uma coisa que eu gostaria de observar aqui é que essa descrição aqui, ela refuta o conceito do desenvolvimento progressista da vida, tá? Do desenvolvimento gradativo da vida. E por quê? Porque ele já diz que erva que dá semente. Então já é a erva adulta, madura, a árvore adulta, madura, né? Como um elemento que já estava disposto na natureza. Sim. Tá bom? Afastando aquela ideia de que um dia aquela árvore iria evoluindo ao ponto de adquirir uma maturidade que produziria semente. Já estava produzindo, né? E o mantimento, aí, como o pastor falou, o pastor Rosete falou, ele vai muito mais além daquilo que é só o alimento, né? O mantimento ali era para tudo. Até isso chega até os nossos dias, porque
Quantos remédios hoje não são derivados de ervas e plantas que lá atrás os cientistas foram observando, aí dali tiram um componente que vai fazer uma aspirina, dali tira um componente. Isso tudo veio daquilo que o Senhor proveu como mantimento. E como o nosso Deus ele é atemporal, ele também já estava nesse versículo falando assim, olha, isso tudo aí vai ser para o seu mantimento até lá no futuro. As medicações, tudo vai vir disso aqui, ó, da erva, das frutas, daquilo que é. A gente não tem condição de criar nada da nossa cabeça, a gente só foi descobrindo ao longo do tempo, e isso é o nosso mantimento. Deus colocou tudo ali e, de uma certa forma, ele permite, pela ciência, que Deus deu ao homem essa capacidade de descobrir. Ao longo do tempo a gente vai descobrindo o que seria cada vez melhor em determinados aspectos para o desenvolvimento, né, da saúde humana e etc. O analgésico, o anti-inflamatório, o antibiótico, tudo presente na natureza. Até hoje existe na medicina uma categoria de medicamentos que são chamados fitoterápicos. Sim. Né? Então, os fitoterápicos, eles têm uma grande utilidade, né, até hoje, além daquilo que foi exposto pelo pastor Tiago, não é? Muito bem. Então, aqui, essa passagem que nós lemos, o pastor Rossetti ele deu uma ênfase, foi observado por Deus essa alimentação, né, dos seres vivos, do próprio ser humano, mas nós poderíamos entrar aqui num aspecto que o que na realidade começa a mudar na alimentação humana após o pecado de Adão e Eva. Nós vemos que a ordem original de Deus estava calcada nesse mantimento que a natureza lhes proporcionava. É evidente que com a queda da humanidade, em razão do pecado, em razão da desobediência, muita coisa mudou. Então, o mundo antediluviano calcula-se em torno de 1.600 anos, né? Foi o período de Adão até Noé, né? Em que a humanidade ela pecou, né? Se desviou dos caminhos de Deus. A violência se tornou de tal modo insustentável que Deus, então, estabeleceu esse juízo rigoroso em que exterminou a geração antediluviana e, através do dilúvio, ele teve um novo recomeço, não é? Hoje, o que nós dizemos quando nós queremos... o computador às vezes não funciona, a gente desliga e liga, dá um reset, né? Então o dilúvio nada mais foi do que um reset que Deus deu um novo começo para a terra, né? Um novo começo para a terra. E nesse novo começo, o Senhor estabelece novos fundamentos e bases para a alimentação do homem. E nós podemos ler até aqui em Gênesis capítulo 9, no 3º versículo, né, vemos uma nova ordem de Deus para o homem. E ele diz assim: e tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. E aqui ele novamente enfatiza a erva verde, como a erva verde. Tudo vos tenho dado. Certo. Então, nós temos aqui um novo direcionamento que Deus dá à humanidade no que diz respeito à questão do mantimento. Muito bom. Tem um aspecto também que eu acho que vale a pena nós mencionarmos aqui, que diz respeito a algumas indagações que certas pessoas podem fazer em relação à palavra de Deus. E quando a gente observa a história de Adão e Eva, até os filhos, como o caso Abel, que era pastor de ovelhas. Certo. E acho que é interessante nós esclarecermos isso, pastor Rossetti, porque aí vem aquela
talvez indagação, aquela dúvida, se era pastor de ovelhas, será que naquele período ele já então não faria um consumo, né, de animais? Olha, em nenhuma referência até o capítulo 9, nós encontramos uma ordem de Deus para o consumo da carne animal, não é? E nós compreendemos o uso que Abel ele fez da ovelha foi para fins sacrificiais. Então nós somos fiéis ao entendimento da palavra de Deus, somos fiéis ao relato, sabemos que Deus é o melhor comunicador que existe. E ao nos comunicar, ele nos informou que a ovelha ela foi usada para fins sacrificiais. E ele então trouxe a ovelha e a sacrificou ao Senhor. Tá? Então, para nós, é esse rebanho que ele criava, considerando que Abel ele tinha à sua disposição toda uma natureza exuberante, toda uma riqueza de oferecimentos, de produtos à sua disposição, ele usava aquele rebanho com fins sacrificiais, porque não havia o culto era aquele culto, né? Era o culto do sacrifício, né? Da adoração ao Senhor. Assim como nós temos aprendido que no culto levítico, né, a ovelha, né, a vítima, era um papel importante na adoração, no sacrifício, né, que o sacerdote oferecia a Deus, né, o ofertante, através do sacerdote, oferecia a Deus. Abel, sim, ele também sacrificava ao Senhor e prestava a Deus o seu culto. Amém. Muito tá bom? A gente vê como Deus ele vai enfatizar, né, esse cuidado dele com relação à alimentação de cada ser vivo, do próprio ser humano, mas ao longo dos episódios nós temos dado ênfase a cada detalhe de cada dia da criação. Ao todo, nós chegamos aqui finalmente ao 6º dia, né? E são tantos detalhes, na verdade, que já alguns episódios estamos neste 6º dia. Mas há um questionamento que muitos até mesmo fazem: por que Deus ele não criou tudo instantaneamente? Não é? E ele fez questão ali de demonstrar ali cada detalhe, cada dia separado para criar cada coisa. Eu acho que nós poderíamos explorar um pouquinho, né? É uma pergunta assim bastante interessante, né? E poderíamos dizer até filosófica, não é? Mas o fato é que ao observarmos a criação, nós vemos o modo como Deus ensina o homem a respeito da sua origem. Então, a questão da criação, ela diz respeito à questão das origens. De onde você veio? Como você... Isso responde à pergunta, como você foi criado? Né? De onde você veio? Qual a origem da sua alma? Qual a origem do seu corpo? Né? Tudo isso encontra eco, encontra resposta nessa cuidadosa descrição que Deus faz da criação. Então ele mostra ao homem como ele criou. E é interessante que, se nós voltarmos aqui ao versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, nós entendemos por que Deus fez toda essa descrição, porque ele mostra ao homem como ele criou. No princípio criou Deus os céus e a terra. E olha que depois ele começa dizendo, e a terra. Ele não começa dizendo como eram os céus, como são as estrelas, como os planetas se movimentam no universo. Ele vem para o homem e a terra. Então ele explica o homem como ele fez. Né? Então essa é a razão pela qual nós podemos entender, não é? Essa explicação cuidadosa, sequencial. Ele poderia criar tudo num só instante, Sim. Pastor Tiago? Sim.
E Deus, ele trabalha conosco de uma forma muito didática, né? E ele vai nos mostrando aquilo que é a criação ponto a ponto, e ele vai mostrando o seguinte, que se ele cria, imagina, por exemplo, se ele cria tudo num só instante, e ele fala assim, imagina que agora a criação, e diz Deus, haja tudo e houve tudo, ponto, acabou, criou. Não ia mostrar para nós essa interdependência didática de toda a criação. Um exemplo, Deus criou primeiro os céus e a terra. A gente já está falando de tempo, espaço e matéria. Aí ele fala assim, não, mas para existir tempo, espaço e matéria, eu preciso também introduzir agora a luz. Aí ele vai criar a luz. Aí existindo tempo, espaço, matéria e luz, agora eu vou colocar uma coisa que distorce isso tudo. Eu vou trazer a gravidade, quando ele começa a juntar. Então ele vai mostrando a dependência de um aspecto por outro, para que o homem chegasse lá no sexto dia e entendesse que na criação, no ponto de vista da criação, ele é dependente de todos esses aspectos que Deus colocou. Se qualquer um desses aspectos que Deus colocou for retirado, impossibilita a vida na terra e, por consequência, impossibilita a vida do homem. Para que Deus está mostrando isso? Para mostrar que nós somos dependentes do ponto de vista da criação. Certo. E que somos ainda muito mais dependentes do ponto de vista da nossa vida espiritual. Assim como nós somos dependentes de todos os aspectos da terra, de tudo isso que Deus fez de uma forma tão milimétrica para que a vida biológica existisse, nós também somos dependentes de tudo aquilo que Deus tem na eternidade para que a vida eterna esteja em nós. Nós somos dependentes do sacrifício de Jesus, nós somos dependentes da ressurreição de Jesus. Paulo até diz, olha, se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então nós somos dependentes da ressurreição, nós somos dependentes do Espírito Santo. E aí entra aquilo que nós estamos falando do mantimento. O mantimento nosso aqui, que nós estamos tratando inicialmente, é o mantimento físico, né? Sim. Mas o Espírito Santo é nosso mantenedor espiritual. Ele é que mantém a vida em nós. Então, se nós perdemos o Espírito Santo, nós perderemos a bênção da vida eterna. Então, o Senhor mostra da criação para que nós entendamos também aquilo que é espiritual. Exato. Por isso que Deus fala assim, que todas as coisas toda a glória de Deus nós podemos ver nas coisas que foram criadas. Então, nós podemos olhar para a criação e ver a glória de Deus. Amém. Mas nós podemos experimentar essa glória de Deus no aspecto espiritual, que é quando o mantenedor espiritual desce sobre a nossa vida, que é o Espírito Santo. Que aí nós vamos ver só a glória, nós vamos experimentar essa glória maravilhosa, que é estar na presença do nosso Deus. Assim como o mantimento sempre foi fundamental todos os dias da nossa vida, a vida do homem é fundamental também. Essa manutenção espiritual. É por isso que Jesus vai usar esses aspectos no seu ministério. Vai falar assim, eu sou o pão da vida. Para mostrar que, olha, assim como você precisa do pão biológico, lá no pão físico, né, para você comer todo dia, se você não se alimentar, sua saúde vai indo. Assim como você precisa daquele pão, e ele fala também, eu sou a água da vida, assim como você precisa da água, que faz todo um aspecto do nosso corpo de purificação, você precisa dele também, Jesus, que ele é o pão e a água da vida. Então, ele mostra esse aspecto da criação didático para nos dar esse aspecto espiritual, para saber que nós precisamos dele. E o aspecto também que nos chama a atenção é que depois de estabelecer toda a estrutura, seja no mar, seja na terra, depois de estabelecer o ambiente em que o homem, em que os seres encontrariam o seu mantimento, o seu alimento, o Senhor estabelece o homem e mostra ao homem que ele é imagem e semelhança de Deus. Veja, quando ele cria os animais, ele cria segundo a sua espécie. E o homem, ele foi criado segundo a espécie de Deus. Isso aí. Né? Segundo a espécie de Deus, e não segundo a sua espécie. Mostrando o homem como um ser especial dentro do projeto da criação. Tá bom? E esse ser, e através desse ser especial, o Senhor queria fazer emergir a criação espiritual. Porque sendo o homem um ser
que tem em si mesmo a vida espiritual, ele podia fazer ali, desenvolver o relacionamento espiritual, que é o relacionamento de Deus com o ser humano. Então, é muito interessante nós entendermos bem todo esse contexto da criação, porque é nesse contexto que nós vamos encontrar a nossa identificação como filhos de Deus. E assim como nós falamos em episódios anteriores, dessas duas origens do homem, a origem biológica, né, e também a origem espiritual, que o Senhor soprou nas nossas narinas, assim como o nosso corpo físico ele precisa de ser mantido, né, e Deus proporcionou tudo isso, tá? E todo o mantimento que Deus colocou desde a criação até hoje para que nós possamos ter alimento, saúde e tudo mais, assim também a nossa vida espiritual, a nossa origem espiritual precisa do alimento espiritual. Por isso que o salmista fala assim, eu tenho sede, mas sede do Deus vivo. E aí nós precisamos desse alimento. Em cada etapa da nossa vida, Deus ele sabe exatamente o alimento que é adequado para nós. Assim como ao longo do nosso ciclo de vida, né, nossa infância, nós temos um determinado tipo de alimento, à medida que nós vamos nos estruturando, crescendo, nós vamos conhecendo outros alimentos. E Deus ele sabe exatamente aquilo que é propício para o homem naquele momento. A nossa vida espiritual é assim. À medida que nós vamos crescendo na obra do Senhor, conhecendo mais da palavra, conhecendo as doutrinas, e aí cada vez mais nós vamos desfrutando de tudo aquilo que Deus separou para a vida do homem. Bom, nós estamos chegando no final desse episódio, mas tem ainda dois conceitos que nós poderíamos trazer, Pastor Rossetti, que se refere à transcendência e à imanência. Como que eles podem se complementar? Certo. Existem o Senhor ele tem dois atributos, duas qualidades, duas virtudes relacionadas à criação. A primeira virtude é a transcendência. A transcendência é a qualidade que coloca Deus além e acima da criação. Então, Deus, quando falamos que é Pai Nosso que está nos céus, então nós fazemos referência à transcendência de Deus, ao Pai que está nos céus, né? Então, esse conceito é importante, porque quando nós oramos ao Senhor, nós oramos a um Deus transcendente, a um Deus grandioso, a um Deus que do alto céus ele vê e contempla a todos. O ponto de vista de Deus é mais abrangente do que o nosso e por isso nós precisamos buscá-lo para que ele nos mostre o ponto de vista dele. Mas Deus também, ele tem um outro atributo em relação à criação, que é a imanência. A imanência é a virtude, é a qualidade que o coloca entre nós, não é? Em contato conosco, né? A sua imanência. Quando ele fala do mantimento, ele vê o cuidado dele com as pequenas coisas da vida. Então essa imanência, esse detalhe do Senhor estar conosco, saber o que nós precisamos, trazer o seu conforto e o seu alento nos momentos mais difíceis da nossa vida, é a sua imanência que assim o faz. Então, são dois conceitos em relação à criação que é de fundamental importância para o servo de Deus, para o homem que quer conviver com Deus. E por quê? Porque ele precisa saber que Deus, além de estar no alto e além, ele também está conosco. Então, o exemplo maior, né, da imanência é a presença do Senhor Jesus entre nós, né? O Verbo encarnado que habitou entre nós. Então esse é o exemplo que nós precisamos conhecer, são as virtudes que nós precisamos de conhecer de Deus e o ensino da criação nos fala sobre elas, tá bom? Exato, muito bom, maravilha, bom. E essa explicação desses conceitos se tornou também as considerações finais. Chegamos ao final, passou rápido, né, o episódio, assunto vasto, mas
que o Senhor tem falado profundamente conosco, né? Glória a Deus por isso. Pastor Eduardo Rosete, a paz do Senhor. A paz do Senhor William, a paz do Senhor Tiago. Pastor Tiago, paz do Senhor. Pai do Senhor, Deus Até o nosso abençoe. próximo episódio. E você que nos acompanhou em mais um episódio do programa Ciência e Fé, olha, interaja conosco. Você está nos vendo no canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube, tem lá o chat. Você pode fazer um comentário, você pode fazer uma pergunta e até mesmo você pode curtir este conteúdo e compartilhar com seus amigos e os seus familiares. Jesus é o Verbo que se fez carne. A criação ele estava presente em cada um dos dias. E Jesus também, ele se fez homem. E ele quer te dar salvação. Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.